Eita, agora vai! Domingo da Oratória. Vamos falar hoje sobre como fazer um TEDx, um TED, que é uma palestra curta. No domingo passado, a gente falou de como reduzir uma apresentação e como transformar uma aula presencial em uma aula gravada. Porque hoje as pessoas querem apresentações cada vez mais curtas, mas vocês podem mandar qualquer dúvida aqui, a gente pode falar de outras coisas também. Essencialmente, o nosso objetivo é falar de oratória, que eu sou professora de oratória. Puxa, eu ia pegar o livro, depois eu mostro o livro aqui para vocês. Eu dou aula há mais de 20 anos de como falar em público em frente às câmeras e tenho curso sobre isso aqui no meu link, tenho livro, fora o trabalho que vocês conhecem mais, que é o trabalho voluntário que eu faço aqui nas redes. Os meus vídeos não são monetizados aqui. Não que eu não quisesse, porque isso ajudaria até a manter pessoas para me ajudar a trabalhar comigo. Vocês podem perceber que sou eu que edito os vídeos, sou eu que faço tudo. Porque o assunto é pesado, então os meus vídeos caem e tal, mas enfim. Hoje, domingo da oratória, a gente vai falar de oratória. E eu escolhi esse tema do TEDx ou do TED, porque é um tipo de palestra que muita gente quer fazer e eu treino pessoas para apresentarem, né, nesse tipo de evento. Então, para quem não conhece... Maravilhosa! Para quem não conhece, a Aline foi assistir presencialmente o primeiro TED que eu participei de 2 TEDx, né? Então, agora falamos também em frente às câmeras, sem público. Exato! Ou com um público que está aí, né? Vocês estão aí, por exemplo, mas não estão, de certa forma. Eu já consigo perceber a presença de vocês, mas é muito difícil para alguém que está começando falar entendendo que vocês estão aí. É talvez a coisa mais difícil. A gente fez na última live isso. Olha ali, o livro Não Enrole, que vem com o jogo. O Adonias recomendando o livro. O livro é bem legal mesmo. E aí, vocês sabem o que é um TEDx? Quem sabe faz um joinha. Quem não sabe, manda um coração. Porque daí eu vejo rápido. Se eu tenho que contextualizar muito, eu vou dando um contexto rapidinho enquanto isso. Mas quem já sabe, já assistiu, manda um joinha. E quem não sabe do que eu tô falando, manda um coração. Que aí eu posso ajudar melhor vocês com as dúvidas que vocês tiverem. Essencialmente é um tipo de palestra que começou fora do Brasil, porque até então a gente sempre tinha palestras. Já vou explicando então para a Cláudia. A gente sempre teve palestras de 1h30, 2 horas. Eu dirigi muito evento corporativo, ainda faço isso. Quando a gente vai, sei lá, tem uma convenção de vendas, sabe? Levam todos os funcionários de uma empresa para um hotel, para ficar lá, imersos, aprendendo sobre os próximos passos da empresa e tal. Quando a gente faz isso, se contrata muitas vezes um palestrante, uma palestrante para trazer alguma informação. E sempre foi 1 hora, 1h30. Quando chegou esse modelo do TED, que essencialmente são ideias que merecem ser compartilhadas, quando chegou esse modelo, ele reduziu muito para em torno de 20 minutos no começo. Então você saía de uma palestra de 1h30 para uma de 20. E as pessoas começaram a mandar umas para as outras, porque eram palestras muito legais, ideias muito legais, sabe? Então era uma coisa assim, poxa, eu quero mandar essa palestra para o meu amigo. Gente, uns anos atrás a gente jamais ia mandar uma palestra para um amigo. Isso não era uma coisa que a gente pensava. Não só pelo tamanho, assim, mas não era uma coisa com ela curtinha, direto ao ponto, porque não é só ela ser mais curta, ela tem outras características, fizeram com que esse negócio explodisse. Então você tem o TED, que é TED, que é o internacional, e as pessoas podem fazer organizações no mundo inteiro no mesmo modelo. E aí a gente chama de TED com um X do lado. Então você tem aqui em São Paulo, você tem em Guarulhos, você tem em Blumenau, você tem em João Pessoa, tô falando dos mais conhecidos do Brasil, mas tem em muitas cidades, você tem em Americana, que é interior de São Paulo. Então sempre que você vê com esse xizinho, significa que é uma organização local, que não é o internacional, é local. Mas segue os mesmos padrões. Você geralmente reconhece esse tipo de apresentação porque tem um tapete vermelho redondo no palco. Isso é uma marca registrada, literalmente é da marca TED, né? Esse tapetinho vermelho redondo onde fica a pessoa que está fazendo a palestra. Então esse tapete redondo dá medo em muita gente. Eu dou algumas aulas onde eu levo um tapetinho redondo, porque só a presença dele já deixa a pessoa nervosa. Assim, meu Deus, meu Deus. E até uma das minhas primeiras clientes que ia fazer um TED, eu estava fazendo um curso com uma pessoa, eu estava num final de semana de imersão em um curso de comunicação não violenta
E aí a professora do curso chegou pra gente e disse, pessoal, até a Carolina Nalon, que eu amo, ela conta essa história, então eu vou falar o nome dela aqui, mas no geral eu não falo o nome dos meus clientes, porque é um trabalho muito de bastidor e muita gente tem vergonha, não quer dizer que contratou um profissional para treinar, enfim, é um trabalho de bastidor. Então eu não fico falando muito dos meus clientes, nem das empresas que eu atendo, nem dos clientes de pessoa física, mas ela conta essa história, então eu vou contar para vocês. E recomendo que vocês sigam ela, porque ela é maravilhosa. Carolina Nalon. Ela chegou, a gente estava no meio do curso, ela chegou e disse, gente do céu, acabaram de me convidar para participar de um TEDx. E eu não vou, não estou preparada, não tem como. Era dali 2 semanas, eu não lembro se alguém tinha desistido, o que aconteceu. Porque, no geral, gente, isso é um convite com muita antecedência, assim, 6 meses no mínimo. E eu falei, claro que você vai, vou te treinar, você vai. Eu falei, quem disse que você não vai? Você vai. Isso é o que eu falei para vocês já na outra live. Você tem que saber o que você faz bem para você poder oferecer na hora que alguém pede. E aí ela falou, tá, me chamou na casa dela um dia com as ideias que ela tinha, a gente elaborou o roteiro, se vocês quiserem assistir, chama-se Para Início de Conversa. É o primeiro TEDx da Carol, porque ela teve um outro depois que eu também contribuí, não tanto quanto com o primeiro, mas esse que é Como Praticar Empatia em uma Sociedade Desigual, é o segundo TEDx dela. Então, né, o que a gente faz? A gente vai ensaiar essencialmente, gente. Ah, não, a primeira pessoa que eu treinei foi antes dela. Eu não lembro se foi antes ou depois, mas teve um rapaz que eu acompanhava muito e ele escrevia nas redes sociais. Ele era muito bom de escrever. E um dia ele publicou um vídeo, o vídeo era muito fraco. Vamos dizer assim, para dizer o mínimo, o cara se expressava muito bem escrevendo, mas falando era uma desgrama, assim, muito difícil, parecia até outra pessoa. Aí eu mandei uma mensagem para ele e falei, olha, eu adoro o seu conteúdo, adoro os seus textos, e vi o vídeo que você postou, e acredito que tem muita oportunidade melhor aí. Ele falou, graças a Deus, porque eu fui convidado para um TEDx, vai acontecer daqui 1 semana ou 2, e eu tô apavorado, porque eu sei que eu não tenho uma boa desenvoltura no vídeo. Você não consegue vir me ajudar? Tipo, amanhã eu fui super, eu saí da casa, a gente transformou todo o conteúdo dele, porque no geral a gente muda a ordem das coisas também, e na sequência ele já falou, puxa, tem um amigo meu que também vai, uma pessoa da ONG dele também vai palestrar, você não consegue ir lá ajudar? Eu saí da casa dele para uma outra casa, já treinando mais uma pessoa. Então assim, TEDx é uma coisa que dá medo nas pessoas, ao mesmo tempo é uma super honra participar, porque as pessoas põem no currículo. Talvez vocês vejam lá no LinkedIn, ou até aqui no Instagram, né? TEDx, 2 vezes TEDx. Tipo, a pessoa palestrar no TEDx é uma honra. Primeiro, porque você não se oferece para palestrar no TEDx. Deve acontecer isso, talvez, em algum caso, sim, mas eu não conheço ninguém que diz assim, eu quero, e daí eu vou lá, me ofereço e as pessoas me chamam. Você é convidado por causa de algo que você faz, alguma contribuição que você faz para a sua comunidade, para o país, para alguma coisa, e aí o pessoal fala, nossa, isso aí é muito bom, acho que as pessoas têm que saber sobre isso, vou convidar essa pessoa para falar. Então essa é a primeira questão. Porém, mesmo que você não esteja interessada ou interessado aqui em fazer uma palestra num TEDx, eu acho que vale a pena para você, porque isso acabou moldando o jeito que as palestras funcionam. Várias empresas fazem um estilo TEDx, um dia de palestra na própria empresa. Já treinei muitos funcionários de grandes corporações nacionais e multinacionais que iam participar de palestras dentro da empresa no estilo do TED, né? No estilo do TEDx. Então, vale para todo mundo. Vamos lá, primeiras características. E aí eu vou dar o meu exemplo pessoal. Será que eu começo explicando o processo? Não, vou explicar o estilo, né? Para quem não conhece também, porque mostrou aqui que não conhece. Ela hoje vai de 12 a 15 minutos. Tem que ter um foco muito específico e o mais importante é que as pessoas queiram escutar e queiram compartilhar aquela ideia. Parece simples, né? Eu acho que o Anderson, que é o fundador do TEDx, do TED, ele tem um vídeo muito bom que você encontra fácil assim no YouTube sobre o que é o TEDx, acho que é o nome, o que é o TED. E ele vai dar algumas dicas e ele fala, as pessoas acham que tem uma fórmula mágica, que você faz isso, compartilha uma história pessoal, um segredo e vai dar certo. E não é assim, e não é mesmo, gente. Então não tem uma fórmula mágica, não dá pra chegar pra você e falar, olha, faz isso e vai ser sucesso. Eu preciso ver quem é você, por que você está sendo convidado, qual é a tua contribuição, qual é o teu jeitão, e aí dentro do que você tem de recursos, né, do teu conteúdo,
do formato que você dá conta de fazer e da tua performance, a gente vai trabalhar para que isso seja o melhor possível. Então eu recebi, o primeiro convite que eu recebi, até foi antes da pandemia e ele não aconteceu, foi cancelado aquele TEDx. Imagina a tristeza, né? Eu já treinava pessoas, recebi um convite, eu super feliz, não rolou. Aí depois o segundo convite que eu recebi foi do ENIAC, que é uma escola, é um TEDx que aconteceu em Guarulhos, uma escola de tecnologia. E eles tinham um tema, que hoje acontece isso também. O TEDx tem um tema, então o tema era o que nos une. E eles queriam que eu falasse sobre a comunicação é o que nos une. Aí tinha uma moça que ia falar, matemática é o que nos une. Os esportes são o que nos unem. Cada pessoa foi chamada, de acordo com a sua competência, para falar disso. Não, eu tô vendo esse microfone virar, qualquer coisa vocês me avisam se tiver ruim aí o som. Eita, deixa eu subir ele um pouco. Então eu fui convidada. Eu fui convidada 6 meses antes, mais ou menos. E o primeiro passo é uma conversa com a pessoa que faz a curadoria. Então a pessoa vai lá e explica para você. Olha, a gente está fazendo isso, a temática vai ser o que nos une, a gente pensou que o teu trabalho de comunicação é importante, né? Já teve gente aqui que fez curso com você e tal. Então nós gostaríamos que você trouxesse isso. Você poderia fazer uma ponte com o seu trabalho também de erradicação da violência. Então primeiro tem essa conversona. Depois da conversona, eu tenho que enviar por escrito o roteiro que eu imaginei. Beleza, conversamos. Então, eu vou escrever palavra a palavra, não são ideias gerais, eu escrevo realmente o texto e submeto para que eles façam uma análise. Fizeram a análise, e a segunda vez, eu já fiz 2. Aqui nos meus links vocês podem assistir os 2. O primeiro foi sobre comunicação, o segundo foi sobre proteção de crianças no digital. Funcionou da mesma forma. Aí mandei o texto. Aí, em cima do texto, a gente faz uma reunião, conversa, vê os pontos do texto e tal. Ah, legal, gostamos disso, talvez reduzir aqui, você recebe um feedback. Depois do texto, mandei um vídeo. Gravei bonitinho, mandei o vídeo, ó, de como eu tô pensando em fazer aí, com movimentação e tal, com a intenção das coisas. Ops, tô com um suporte novo de celular aqui. Com a intenção das coisas. Depois desse vídeo, reunião para falar do vídeo, até chegar no dia e ter um ensaio. Recentemente teve um TEDx aqui em São Paulo e eu treinei uma pessoa. Então tem aquele ensaio geral, onde vão todos os palestrantes, e isso aí vai depender de como funciona a organização, mas talvez no dia anterior, geralmente, tem um ensaião geral com todo mundo, onde você tem a oportunidade de conhecer um palco, de treinar ali como vai ser. Então, só para vocês entenderem o processo. Nesse caso, das pessoas, quando as pessoas me procuram, elas geralmente estão ansiosas porque é uma oportunidade muito única de você compartilhar essas coisas que você acredita. Então, eu divido sempre em conteúdo, formato e performance. Esse é o método que eu utilizo, que está no livro, que eu já comentei aqui com vocês. E posso trazer acho que a gente pode fazer, de repente, na semana que vem, só explicando conteúdo, formato e performance. Então, eu olho quais são as ideias que essa pessoa tem, por que ela foi chamada. Muitas vezes ela já tem uma ideia de roteiro, porque ela já fala do assunto dela e ela já sabe mais ou menos o que funciona. Então, o que funciona em que sentido? Ela já tem algumas histórias selecionadas. É muito difícil você não dar um exemplo prático. Eu sempre recomendo. Se você vai ter 15 minutos, um exemplo prático daquilo você tem que dar. O exemplo pode ser seu, o exemplo pode ser de outra pessoa, o exemplo pode ser fictício, pode ser uma analogia, uma metáfora, mas tem que ter. Não dá para você chegar lá só com conceito, porque é muito difícil você atingir uma grande audiência só com conceito. E, no geral, é melhor que você dê o exemplo primeiro e o conceito depois, porque as pessoas conseguem se identificar mais rápido com esse conceito. Até eu fui participar de um podcast essa semana e um colega fez isso, ele falou um conceito, depois eu fui conversar com ele, eu falei, primeiro você pode explicar... vou dar um exemplo bem prático. O que eu tô querendo dizer com isso? Tem uma amiga que ela fez um vídeo sobre como as escolas e creches têm autorização para compartilhar fotos das crianças nas redes sociais, mas tem determinadas fotos que não se compartilha mesmo com a autorização dos pais, que é foto da criança de biquíni, da criança só de fralda, da criança, né, de sunga, isso não se compartilha mesmo que o pai tenha autorizado. Só que ela falou isso de uma forma super técnica. Oi, pessoal, muitas pessoas me perguntam se as escolas podem compartilhar. Escolas não podem compartilhar fotos de crianças de biquíni, só de fralda,
nuas, ela começava até com a falar nuas, de biquíni, só de fralda, tá. Ela tá indo direto com a informação técnica, com o conceito. Só que quando ela fala, escolas não podem compartilhar fotos de crianças nuas, as pessoas ficam, nossa, mas que escola faria isso e tal? Já nem ouvem mais o que ela tá falando. Seria mais fácil se ela começasse com um exemplo. Vamos lá, vou fingir que eu sou a minha amiga e que eu quero falar isso, né? Que escolas, elas têm autorização, mas elas não podem compartilhar qualquer coisa. Então eu poderia começar assim. Você tem filhos pequenos, sobrinhos? Você já viu aquelas atividades que as creches, as escolas fazem, onde eles tomam banho de mangueira, né? Onde os pais têm que mandar uma roupa de banho para as crianças? Ou eu poderia dizer, você já teve que mandar roupa de banho para sua criança e para a escola, porque eles vão fazer uma atividade ao ar livre, porque eles vão brincar de se jogar numa lona com sabão, porque vai ter banho de mangueira ou até piscina, dependendo da escola. Já aconteceu? Aí a pessoa lá na cabeça dela fala, ah, sim, já vi. Ah, não, nem sabia que isso acontecia. Primeiro ela se relaciona com o fato. Então, essas atividades são muito bacanas, porém esse é o tipo de atividade que mesmo com autorização dos pais, a escola não deve compartilhar em redes sociais, por causa disso, por causa daquilo. Percebem a diferença? De eu conectar com a audiência primeiro, com uma coisa que ela já reconhece facilmente, depois eu explico o conceito, porque venho com um plot twist, com uma mudança, com o que eu realmente quero dizer. Então é mais fácil quando você dá um exemplo ou uma metáfora para a pessoa chegar em você. No meu segundo TEDx eu faço isso, onde eu falava de proteção às crianças, então eu começo falando, imagina que você foi convidado para ir num shopping, o maior shopping center do mundo. Nossa, você nem gosta de ir em shopping, mas é o maior shopping center do mundo, né? Você quer ir. Nossa, você entra no corredor de sapato, você consegue ficar uma semana só no corredor de sapato, papapá. E eu vou fazer uma analogia de que esse shopping é as redes sociais. Mas no começo, eu falo como se a gente fosse para um shopping. Todo mundo já visitou um shopping. Tem gente que não gosta de shopping, tem gente que gosta de shopping. Mesmo que a pessoa esteja sentada para te escutar, você precisa trazer a cabeça dela para dentro do seu assunto que ela está pensando lá na vida dela. Então, se você começa a dar resposta para um problema de cara, né? Se você é direto ao ponto nesse sentido, demora para a mente dela engrenar, porque não quer dizer que porque ela está ali parada, ela está naquela mesma página que você. Então, primeiro você tem que colocar a audiência na mesma página que você, que é o que eu tento fazer nos meus vídeos para vocês. Primeiro a gente entra na página. Depois eu começo a dar as soluções que eu imaginei, as coisas que eu acredito. Beleza? Já no meu primeiro TEDx eu fui com uma estratégia diferente. Eu falava que só tinha 3 jeitos de se comunicar. Por querer, sem querer e sem querer querendo. E aí eu explicava o que é por querer, sem querer querendo. E usava uma música para exemplificar. Aliás, deu tudo errado. Isso que eu queria contar pra vocês, né? Deu tudo errado porque... Deu tudo errado a parte da música, porque teve um problema de som muito grande, então o vídeo tá muito ruim na minha perspectiva, ele tá com um problema de som muito sério, porque ao invés de captar o som da mesa, principalmente na hora da música, eles tiveram problemas com a edição e eles estão usando os sons das câmeras, então o som é de uma câmera depois... Gente, deixa eu contar pra vocês então como foi esse primeiro convite. Me chamaram, então, para fazer 6 meses, aprovamos tudo, e fiz vídeo, fizemos reunião. Cheguei lá no dia, putz, que roupa que eu vou, né? Problemas? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar numa apresentação. Qual vai ser a roupa? Como que é o fundo dessa apresentação? Contratei o André, meu amigo, André Doval, sempre recomendo coisas dele aqui. Falei, me ajude, amigo, porque ele é personal stylist e ele trabalhou junto com uma moça também, agora me fugiu o nome dela, porque eu só trabalhei com ela naquela ocasião. O que eles fizeram? Eu falei, bom, já que eu vou ter que me arrumar, vou ter que maquiar, vou ter que fazer cabelo, vou aproveitar e fazer umas fotos. Aliás, a foto aqui do meu perfil, essa aqui, foi desse dia. Falei, então, já que eu vou, o TEDx era à noite, eu contratei essa equipe que me vestiu, eles foram um dia antes na minha casa, levaram vários looks, de acordo com coisas que a gente já tinha combinado, selecionamos quais que a gente ia usar. No dia seguinte foi uma maquiadora na minha casa, a gente foi para o estúdio de fotografia, fui eu, foi o pessoal do figurino, o fotógrafo já estava lá esperando, Elton, um fotógrafo maravilhoso também, depois vou marcar ele na publicação. Fiz as fotos, aproveitei, tipo, já vou gastar de uma vez só, já tem cabelo, já tem maquiagem, já tem figurino, gastei, fiz as fotos. Só que o que acontece? Como eu ia cantar um trecho de uma música de 1 minuto, uma música que a Carmen Miranda interpreta, e eu não sou a maior cantora do mundo, eu ensaiei muito com um músico. Eu ia para casa dele, meses antes eu lá, ensaiando, gente, a música. Só que ele teve um problema
um dia antes e disse, eu não vou poder te acompanhar, Shirley. E aí eu, uá! E agora? Porque ele ia tocar violão ao vivo junto comigo. Eu ensaiei um mês com o cara, eu ia na casa dele sempre ensaiar. Eu falei, ferrou-se, o que eu vou fazer? Aí eu tinha algumas alternativas. Eu poderia colocar o trecho da música tocando, eu poderia talvez desenrolar um playback, né? Tipo, um som e eu cantar em cima. Eu não sabia o que fazer, eu fui procurar um músico. 11 da noite, no dia anterior, a esse dia todo de fotos, de figurino e de TEDx, eu encontrei um músico que me salvou, o Márcio Werneck, que é um amigo, um querido. E aí a gente conversou, eu falei, você consegue? Ensaiamos online de manhã e só lá no dia. Só que a introdução dele era um pouco diferente da introdução do meu colega, que eu já tinha ensaiado antes. Então eu estava muito nervosa nesse dia, muito mais do que eu deveria, porque apesar de ter ensaiado bastante, essa questão crucial que era a música, que dava sentido a todo o resto, porque era o exemplo com o qual as pessoas se identificariam, um exemplo cheio de brasilidade, né? Não ia dar certo. Não ia dar certo, não. Eu só tinha aquele momento. Então eu cheguei lá, me vesti, eu tinha um tempo no palco pequeno, porque tem as outras pessoas, e eu usei todo o tempo pra ensaiar a música com esse colega. A gente pôde passar, 3 vezes a música de 1 minuto, e é isso. Muito bem. Hora da apresentação. Tô lá, bonita, vestida, ensaiada, começa a apresentação, tudo muito lindo. Depois que eu cantei, né, a coisa mais ansiosa para mim era a questão da música. Depois que eu cantei o trechinho, as pessoas aplaudiram. E eu confesso para vocês que eu não tinha previsto essa obviedade que as pessoas iam aplaudir. E aí eu me desconcentrei. E nessa hora que eu me desconcentrei, a gente estava ainda num pós-pandemia bem recente, né? Então tinha pouca gente no auditório, só para vocês terem dimensão. Tipo, era um auditório para 300 pessoas, tinha 100, porque elas tinham que ficar distantes umas das outras, enfim, por questões de segurança. Nessa hora que eu esqueci a sequência da minha fala. E aí eu pensei assim, olha eu dentro da minha cabeça. Falei, putz grila, e agora? Acho que eu vou começar de novo. Porque o que importa mais é o vídeo, quase não tem ninguém aqui na plateia, eu vou começar de novo. Mas se eu vou começar de novo, eu posso começar de onde eu parei. Porque aí edita depois o vídeo, é só cortar essa parte. Ou seja, eu estava em todos os lugares que eu não deveria estar dentro da minha cabeça. Porque quando a gente está numa apresentação, a gente precisa estar naquela apresentação. A gente não pode estar em outro lugar, né? Como eu sou do teatro, contei para vocês na outra live do domingo da oratória e tal. A gente fala que a gente está cuspindo o texto, que é tipo, você está falando o que você decorou, o que você quer falar, mas você não está conectado com aquilo que você está falando. Então você está só cuspindo aquele texto. Você tá... E passando tudo isso na minha cabeça, aí eu lembrei o que eu tinha que falar e fiquei nesse impasse, se eu começava de novo, se eu ia dali. Eu sei que eu juntei os cavacos ali, né? Eu catei os cavacos e fui. Fui da onde eu tinha parado mesmo. E aí dei o tom e tal, fui até o final. E aí a minha vizinha, que inclusive estava aqui na época, eu treinava, gente, com as vizinhas. Eu chamava minhas vizinhas, que moravam no mesmo andar que eu, que eram minhas amigas, e treinava para elas. E no dia elas foram até Guarulhos comigo assistir a apresentação. Quando acabou a apresentação, eu estava desesperada. Eu falei, Jesus, o que será que... Eu não conseguia prever, porque com a experiência que eu tenho, eu sei mais ou menos como o público vai responder aquilo que eu fiz. Mas não tinha como, porque eu tinha me perdido inteira ali no meio, e aí a ansiedade gerou o resto da apresentação. E aí eu fui falar com elas falaram, nossa, que legal aquela parte que você mudou totalmente a intenção, você deixou mais sério de repente. Eu até achei que você tinha esquecido, mas aí eu vi que teu objetivo era deixar mais forte. Ou seja, isso também é muito comum. Dentro da minha cabeça foram 20 minutos de discussão interna, meu cérebro, os neurônios ali, né, um discutindo com o outro para onde é que a gente ia. Para a audiência, não. E isso é uma coisa maravilhosa da gente perceber, especialmente se a gente está fazendo algo que vai ser gravado. É corte e costura, gente. Às vezes, para postar um vídeo para vocês, eu gravo 200 versões. Não gravo 200. Hoje eu já não gravo 200, mas já gravei muito mais. Às vezes eu tô picotando tanto na edição que eu falo, vou gravar de novo, sabe? Então, o que você está sentindo não é necessariamente o que a plateia está sentindo. Então, essa foi a minha primeira experiência em TEDx. Eu achei que tudo ficou muito bom. Se vocês verem as fotos, eu vou colocar nos stories hoje para vocês verem assim. O look estava muito bom, estava tudo preparado, porque se você não sente
E eu vou falar, especialmente nós mulheres, existe essa questão, né? Eu tenho uma cliente, ela vem todo ano para São Paulo. Agora acho que não mais, que ela mudou de empresa, mas ela vinha todo ano para São Paulo apresentar para 4.000 pessoas. Ela é do Sul. A gente começava o trabalho 2 meses antes. A gente estruturava a apresentação, a gente pensava qual ia ser o look. A gente contratava uma maquiadora aqui, contratava um massagista para ela relaxar, porque ela deixava os filhos, tudo, e ela só podia se concentrar totalmente naquela apresentação aqui. Gente, você vai apresentar para 4.000 pessoas? É muito importante. Quem que tem essa oportunidade na vida, sabe? Então, você tem que tirar da frente tudo que vai te estressar. Então, você tem que saber como é. Você não pode ficar lá preocupada que o teu cabelo não tá como você queria. Ajeita isso daí antes, ajeita sua roupa, ajeita o que você tiver que ajeitar. Tem gente que não se preocupa em nada com isso, e tudo bem, eu não estou dizendo que você tem que. Mas se você é uma pessoa que vai se preocupar com isso, eu quando vou no TEDx, eu quero uma maquiagem boa, eu quero um cabelo preparado. Eu não vou do jeito que eu tô aqui com vocês, que eu passei um rímel e vim, né, com meu cabelo molhado do banho. Não vai ser assim. Então não é que tem que ser. Tem que ser aquilo que vai te deixar confortável, porque já é uma situação muito desconfortável, muito diferente da cotidiana. Então tudo que você puder trazer pro cotidiano é melhor. E aí, nossa, eu tenho até um vídeo do bastidor do segundo TEDx, onde eu tô entrando assim. Tem uma pessoa me filmando enquanto eu anuncio o meu nome e eu entro. Vou botar nos stories para vocês. Aí, o segundo convite que eu recebi era para falar da proteção de crianças. Eu já estava muito mais safa e estava apavorada, porque como primeiro eu tive aquele branco bem no meio, né, que eu acho que é o horror de todo ator é ter um branco, eu me preparei 4 vezes mais, né? Não teve ensaio no dia anterior, o ensaio era no dia, era em outra cidade, eu não pude levar minhas vizinhas comigo, que são meu apoio emocional, maravilhosas, a Aline e a Aline. Eu cheguei lá no dia, cada palestrante tinha, tipo, 5 minutos no palco, não dava tempo de passar nem a apresentação toda, você passava metade da sua apresentação. Então eu cheguei lá de manhã, tive aqueles minutinhos e toda a equipe saiu, foi perto do meio-dia, toda a equipe saiu para comer, desligaram as luzes do auditório e tal. Aí eu perguntei, eu posso ficar ensaiando enquanto vocês não estão aqui? Pode. Luzes apagadas do teatro, sem problema nenhum. Fiquei lá naquele palco, gente, ensaiando. Eu passei, sei lá, umas 5 vezes o meu texto todo, que dava 15 minutos. E até eu me sentir completamente segura de onde eu ia caminhar, onde eu ia andar. Porque tudo bem, tem o tapetinho e você tem que ficar no tapetinho, mas ainda é um... Poxa, você pode ir para um lado tapetinho, outro lado tapetinho, para frente tapetinho, para trás tapetinho. Existe... Quando a gente é metódico com essas coisas, existe um universo todo dentro de um tapetinho, né? Existem as suas mãos, seus gestos. Ensaiei. Fui a única que fiz esse ensaio. Exaustivo. Para me sentir segura, e olha, gente, que eu tenho muito tempo de experiência. Então, ensaio é tudo. Se tem uma coisa, olha, nunca vai sair. Se não ficou bom no ensaio, não vai ficar bom no dia. Não existe milagre, né? Se ficou ruim no ensaio, não quer dizer que necessariamente vai ser ruim, mas se não dá certo no ensaio, você não pode confiar que vai dar certo na hora. Isso é uma coisa que a gente aprende como diretor, né? De cena, de evento, de tudo. Tem que funcionar, você tem que ensaiar até funcionar. Funcionou? Pronto, agora eu sei que vai dar certo. Eu assisto também, só um parênteses, muito reality de culinária. E aí tava assistindo competição, acho que é Chefes da Nova Geração. E aí o cara fez um prato lindo, maravilhoso, mas ele achou que faltava uma florzinha, um bolo. Aí ele foi lá, achou uma florzinha rosa linda que realmente deixou o bolo perfeito. Ficou lindo o bolo com a florzinha. Quando os jurados comeram, era uma flor de alho. Tinha gosto de alho. E quando você põe uma flor num bolo, ela tem que ser comestível, eles comeram. Aí o bolo de baunilha com gosto já ficou um horror, porque ele não provou a flor. Uma outra, ela ia fazer uma sobremesa de pêssego. Ela teve 6 horas no dia anterior. Só que ela não provou o pêssego. E os pêssegos estavam um pouco azedos. Não estava assim uma safra boa de pêssego. Destruiu o negócio dela. Então, mesmo os pequenos, a roupa que você vai ensaiar, com o sapato que você vai usar na hora, com a camisa que você vai usar na hora... Tudo que você puder simular exatamente como vai ser, faça. Beleza, fomos pro camarim. Eu já estava arrumada, eu já tinha me maquiado antes de ir para aquela cidade, eu já tinha feito maquiagem de cabelo aqui em São Paulo, dava umas 2h30 daqui, mais ou menos. Cheguei lá, estava arrumada, fui pro camarim com a galera, só que eu estava muito insegura porque eu já tinha esquecido no TEDx anterior uma fala, lembro? O que eu fiz? Eu peguei uma das voluntárias, porque o TEDx é feito com vários voluntários, e perguntei, eu preciso de alguém que consiga ensaiar comigo e me ajudar lá na hora. Que seja o que a gente chama de dália, né? Dália no teatro é uma cola que você pode espiar, né? Então, o que eu fiz? Eu sentei, arrumei um espacinho, sentei com essa voluntária,
Passei a minha apresentação com ela 2 vezes, eu já tinha levado uma folha impressa, deixei com ela. E eu combinei com ela o seguinte: fica na coxia, né? Fica no ladinho do palco pra mim. Se eu esquecer, eu vou olhar pra você, você grita pra mim. Pode gritar sem medo. A gente treinou, eu fingi que eu esqueci. Isso não no palco, que o palco já estava sendo montado e tal, mas lá na salinha onde a gente se enfiou. Na verdade, era um canto de um corredor. Falei, grita pra mim. Pode gritar, sem medo, porque a pessoa tem medo também, né, de gritar no meio de uma apresentação. Eu falei, grite a palavra seguinte pra eu não esquecer. De tão apavorada que eu tava, porque eu não queria esquecer de jeito nenhum. Então, enquanto eu me apresentava, eu subi no palco, ela estava o tempo todo lendo, junto comigo, para que, caso eu esquecesse, ela desse um grito, tal coisa, e eu continuasse dali, porque eu não queria viver o que eu tinha vivido antes. Não precisou. Oh, graças a Deus, não ao ensaio, gente, porque eu ensaiei mais, eu me preparei mais, eu não tinha aquele problema do músico que eu troquei no dia da apresentação. Então, sempre vão ter imprevistos. Você vai controlar tudo para que o imprevisto não aconteça. Espero ter contribuído com vocês. Não vi se vocês mandaram dúvidas. Se quiserem dúvidas, é agora. Eu geralmente desembesto falar aqui na live, porque eu fico pensando que a maioria das pessoas vai assistir ela depois. E eu também coloco a live lá para o pessoal que comprou o curso na plataforma. Essa live vai para o curso também. Então você tem o curso de oratória, tem uma outra aula que eu já fiz de discursos eficientes, que você pode comprar a sua aula, mas que o pessoal de oratória teve a oportunidade de assistir. E eu tô colocando as lives lá. Acho que eu não vou pôr todas, até por uma questão de tamanho ali na plataforma, mas essa eu vou colocar também. E é isso. Recentemente uma moça me escreveu, e isso não é incomum, dizendo, ai, meu sonho é fazer um TEDx. O que eu faço? Você consegue me indicar? Nunca fiz isso, gente. Acho que até existe essa possibilidade, mas nunca fiz. Mas o que eu disse antes para outra colega e digo agora, para essa, já respondi a elas e falo a vocês. Se o seu sonho é participar de um TEDx, monta ele. Treina. Ai, Sheili, mas vou fazer uma apresentação e nem me convidar. Faça, para ver se você dá conta. Se você tá pronto, o trabalho aparece. Já ouviram essa expressão? Quando o servidor tá pronto, o trabalho aparece? E isso aconteceu com uma amigona minha. Ela falou, Sheili, meu sonho... Eu fui treinar ela para dar um curso online, porque ela não tinha essa experiência. A gente montou o curso, ficou tudo legal. E ela falou, meu sonho é participar de um TEDx. Eu falei, então vamos montar. Ela, mas é assim que funciona? Eu falei, não importa, vamos montar, vamos deixar essa palestra pronta. Porque quando você tiver uma palestra bacana, compartilhando ideias que merecem ser compartilhadas, você vai estar tão segura disso que isso vai transparecer, que você vai acabar comentando isso com as pessoas certas, que vão te dar essa oportunidade. Gente, não deu um ano, ela fez uma apresentação. Lembrando que é 6 meses de convite anterior, né? Então, estar preparado é tudo. Gente, olha, eu tô clichê, gente. É clichê, mas é verdade. Né? Você tá preparado, a pessoa sente que você tá preparado. Você assume... Porque ninguém diz pra você está preparado para uma apresentação. Vá. Não, é você que vai dizer. Eu estou pronto. Né? Não tem uma voz divina que vai chegar e dizer, Sheili, agora você vai palestrar. Agora você está pronta. Ninguém vai endossar isso. Esse é o tipo de coisa que você fala, agora eu vou. Agora você vai virar um influenciador digital. Não vem uma voz, você vai ter que dizer, eu vou. Né? Eu recusei muito esse título de influenciadora digital, eu me chamava de desinfluencer, mas acaba que eu influencio através do digital. Agora eu já assumi, é isso mesmo, né? Então, se você quiser fazer uma grande apresentação, faz, ensaia, não confie no seu improviso. Porque o nosso improviso é tão bom quanto o nosso ensaio. Gravem no coração. Improviso é tão bom quanto o ensaio que a pessoa fez antes. Teve uma época aqui na Virada Cultural em São Paulo que eu trabalhava no palco de comédia. Por uns 2 anos ou 3, acho que foram 3, eu fui contratada para participar da produção do palco de comediantes da Virada Cultural. Então são 24 horas de gente fazendo piada. Eu adoro stand-up, adoro comédia. Se eu não tivesse falado tanta coisa triste aqui, eu fazia só comédia. Eu fiz muita comédia na vida. E o que era legal de um ano pro outro? Você vê o cara contar a mesma piada como se ele tivesse inventado na hora. A gente assiste esses shows e pensa, nossa, que sacada que essa pessoa... Não é sacada. Ele ensaiou. Ela ensaiou. E ele ensaiou. Todo mundo ensaia muito para parecer que tá improvisando. As minhas aulas, por exemplo, quando eu vou numa empresa dar aula de oratória... Eu dou aula de oratória, comunicação não violenta, comunicação e gestão de crise... apresentações eficientes, storytelling, esse
esse conjunto, negociação também. Então, quando eu vou, e network e influência, são as principais aulas que eu dou, táticas de influência também. Quando eu vou dar uma aula, eu ensaio a minha aula, gente, minha aula é como uma peça de teatro. Eu sei a hora que o povo vai rir, eu sei a hora que eles vão se concentrar, eu sei a hora que eles vão pegar o caderno para anotar, é milimétrico. Se você assistir, se eu vendi uma aula para uma empresa, por exemplo, tem um banco que eu tô lá, eu dou aula lá há uns 7 anos já. Oh, meu Deus. Tá, tô arrumando o celular aqui. Se você assistir a minha aula hoje e assistir minha aula na quinta, é a mesma aula. Literalmente. Eu caminho, tem piadas que eu coloco em determinado lugar, porque aquilo para mim funciona como um espetáculo. Eu quero que a audiência saia de lá, só que eu não quero que saia, diferente de um espetáculo de teatro, onde eu quero que a pessoa se impressione, ali eu quero que ela saia dizendo, eu consigo fazer isso. Então tem momentos em que ela vai fazer durante a aula, minhas aulas são muito práticas, não são só teóricas, por isso que eu chamo o meu curso também de oratória na prática. Aí teve uma moça que falou, Shelly, mas como que é a oratória na prática, se é online e não é síncrono, né? Se a gente não tá ali com você. Eu falei, porque eu não vou te dar a história da oratória. Eu vou te dar exercícios práticos que você vai aplicar e você vai entender como aplicá-los na sua vida. Gente, essa coisa de que você vai fazer um curso de palestra e você vai sair vendendo uma palestra por 5, 10, 15, 20 mil reais, que você vai ganhar não sei quanto no mês, é fictício, né? Isso é historinha para boi dormir, como se diz lá em Pato Branco, de onde eu venho. Porque você não é palestrante, não é profissão, pesquisador é profissão. Você tem que pesquisar um assunto, ser muito bom nisso e as pessoas vão te chamar para falar desse assunto. Então você já tem que ter esse estofo para ir fazer um curso e organizar a sua apresentação e a sua palestra. Mas falar assim, vem ser um palestrante, não vai acontecer, né? Você tem que ter os conceitos, você tem que ter a pesquisa, você tem que ter exemplos, você tem que ter dados, enfim. E aí você consegue realmente ser reconhecido por isso. E esse reconhecimento vem em forma de convites para dar aula, de convites para palestrar. Hoje eu recebo convites para dar aula e para palestrar tanto de oratória, mas são mais as empresas. Eu trabalho muito dentro de empresa há muito tempo. E para falar em escolas, em prefeituras. Agora me chamaram para falar num evento de conselheiros tutelares sobre a questão da proteção de crianças e adolescentes no digital, da violência online, que é um tema que eu sempre pesquisei há muito tempo. Faz 11 anos que eu falo disso, gente, um pouco mais, na verdade, porque eu falava no Facebook, onde eu comecei a falar disso e a pesquisar, porque eu sofri violência sexual na infância, então sempre pesquisei esse assunto. Então pesquisa um assunto que você gosta, mostra para as pessoas que você conhece esse assunto, colabora com a vida do outro, porque o reconhecimento por isso vem. Né? Eu não imaginava que eu ia trabalhar tanto, dar tantas palestras e participar de eventos que tem a ver com a proteção no digital e contra a violência sexual. Porque eu sempre fiz isso de uma forma espontânea e voluntária, como o conteúdo que eu faço aqui. Mas não tem jeito, a pessoa fala, putz, eu acho que a Shelly vai falar bem desse assunto, acho que ela pode contribuir aqui com a minha comunidade, me chama. Então se concentre não em ser palestrante. Muita gente fala, quero virar palestrante. Não é bem assim. Se concentre em manjar muito de um assunto, em se apaixonar por esse tema, em acompanhar o que acontece com esse tema, sabe? E aí você com certeza vai ser convidado, você se oferece também para ir falar. Aí a gente pode falar de carreira num outro momento também. Então mandem suas sugestões, eu vou publicar essa live agora, de o que vocês querem ver nos próximos domingos da oratória. E eu trago para vocês, porque eu amo esse assunto de paixão, assim, eu já vi a vida de tanta gente se transformar totalmente por causa das habilidades de comunicação, assim. E essa habilidade inclui a coragem de você colocar no mundo as suas ideias, nem que seja para aprender que elas vão mudar. Isso tá no início do meu livro, né? Tipo, que você possa colocar no mundo as suas ideias, nem que seja para aprender que elas estão equivocadas e que você precisa mudar, mas coloque no mundo. Que é um jeito incrível, assim, de criar comunidade, de contribuir, né? De ver que a gente pode fazer muita coisa, que esse papinho de que a gente não é importante é uma falácia. Hoje eu acho que tem um discurso, eu falo disso no meu primeiro TEDx, que tem um discurso de que a gente não é importante, que tipo, a política é tudo igual, o mundo é assim mesmo, não dá pra fazer nada, tem um discursinho, assim, sabe? Como se tudo fosse a mesma coisa.
E isso é só para nos paralisar, porque a gente é muito importante, senão não estavam as plataformas disputando a gente a tapa aqui, cada milímetro da nossa atenção sendo disputado. A economia virou essa economia da atenção. Se a gente não fosse importante, não era isso, sabe? Mas ao mesmo tempo lançam esse discurso de que tudo é igual, que não adianta fazer nada, que o mandorinha não faz ver. Não, se mexa, você vai ver como faz diferença. Espero vocês aqui no próximo domingo. Ah, e eu também vou fazer live sobre essa questão das violências que estão acontecendo contra mulheres muito sérias e vou anunciar para vocês. Até!